Quarto ano, boa tarde. Que vocês tenham uma tarde abençoada, certo? Que Deus sempre tem o melhor para nós. Ele sempre nos dá o melhor. Amém? Então hoje eu quero que vocês abram no livro, na página 21 de Ciências. Vamos trabalhar sobre cadeias e teias alimentares, certo? Então esse trecho aí, dessa caçada que vocês vão ler, ele fala o quê? Essa caçada realizada pela onça pintada, ela vai explicar como reage a onça pintada diante de uma floresta, certo? E que tipo de relações ecológicas a onça estabelece com os outros animais, citada no texto. Então, quando vocês lerem, vocês vão observar aqui o que? É o predatismo, porque a onça ela captura outros animais para adquirir energia, certo? Para se alimentar e passar o resto do dia tranquilo, tá certo? E por que a onça precisa caçar outros animais? Para obter energia, ok? Então, quando vocês lerem, vocês vão observar. Virou na página 22. Nessa página 22, vamos falar sobre cadeias alimentares. Então, todos os seres vivos, eles necessitam de energia, certo? E essa energia está presente nos alimentos, certo? Os vegetais, eles absorvem a energia do sol e os transformam em alimentos durante o processo de fotossíntese. Já os animais, eles não produzem seu próprio alimento. Esses alimentos, eles se alimentam de vegetais, de outros animais, para obter o quê? A energia. Então, existem animais que se alimentam de outros animais. Então, são chamados de quê? Carnívoros, certo? Existem também animais que se alimentam somente de vegetais. Então, esses são chamados de quê? Herbívoros. Mas existem os que se alimentam de animais, tanto de animais como de vegetais. Então, são chamados de quê? De onívoros. Então, a forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar, certo? Uma cadeia alimentar ela é representada por uma sequência de seres vivos, em que uns servem de alimento para outro. Então, nessa daqui, ó, observe essa daqui, certo? Então, aí, nesse exemplo, a cadeia alimentar, a planta produz seu próprio alimento utilizando a energia do sol. A capivara se alimenta das plantas, certo? E a onça pintada se alimenta de quê? Da capivara. Então, de acordo com a posição em que ocupa a cadeia alimentar, os seres vivos, eles podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Então, os produtores são os seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. Exemplo disso são quem? São as plantas e as algas, certo? Então, esses seres são considerados a base da cadeia alimentar. Nós temos os consumidores, que necessitam se alimentar de outros seres, certo? Para obter energia. Então, eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento. A exemplo disso, nós temos o quê? A capivara, a onça pintada. Então, eles são consumidores, eles são incapazes de produzir seu próprio alimento. E nós temos aí, na página 22, os decompositores, que são seres vivos que realizam a decomposição de quê? Dos organismos mortos. Os fungos e as bactérias são exemplos de seres vivos decompositores, certo? Então, esses organismos, eles podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu. Também eles se transformam em quê? Os restos dos seres vivos em nutrientes. Então, virando aí a página, na página 24, nós temos fluxo de energia e ciclo da matéria. Então, o fluxo de energia, o ciclo da matéria, em uma cadeia alimentar, quando um ser vivo se alimenta do outro, ocorre a transferência de energia. A matéria são os nutrientes. Então, a energia dos alimentos é utilizada no funcionamento do corpo, na respiração, na digestão, na locomoção. Já a matéria é utilizada o quê? Na construção do corpo dos seres vivos. Aí nós temos aí embaixo o fluxo de energia. É um ecossistema que começa geralmente pelo sol. Então, a exemplo, nós temos aqui, ó, certo? O fluxo de energia, então, ele começa pelo sol, certo? E cada nível que vocês vão observando aqui, cada nível alimentar recebe uma quantidade menor de energia, que é o nível anterior. Então, aqui vocês estão observando o sol, então vem o capim,
depois vem o gafanhoto. Então, o gafanhoto se alimenta do capim, já o sapo se alimenta do gafanhoto, a serpente se alimenta da cobra e o gavião se alimenta da cobra. Então é uma cadeia, um vai se alimentando do outro, tá certo? Então aí na página 25, o que é que eu vou querer? Aprender é divertido. Agora que você já estudou como funcionam as cadeias alimentares, chegou sua vez de mostrar algumas cadeias. Para isso, recorte a imagem que está aqui ao lado, ó, e você vai montar uma cadeia alimentar com esse aqui que nós temos aqui, um se alimentando do outro. Então, em seguida, anote no caderno a cadeia construída por você, identificando a posição que cada ser vivo que a constitui ocupa, se é produtor, se produz seu próprio alimento, se é consumidor, certo? Ou se é decompositor. Depois escolha uma cadeia alimentar construída por você e colhe as imagens dos seres vivos que compõem no espaço abaixo, desenhando setas entre eles, como esse modelo aqui de cima, tá certo? Só que antes você vai descrever no caderno como é a sua cadeia alimentar, tá certo? Virou aqui, vocês vão ter ciência em ação, vai ter um experimento, só que vocês não vão responder de imediato. Vocês vão responder depois de uma semana, mas vai fazer o experimento. Como é? Nesse experimento, você vai observar a ação de um ser vivo se decompondo sobre uma matéria. Então, material, 2 fatias de pães frescas, água, embalagem plástica transparente. Umedeça uma das fatias de pão com um pouco de água e coloque-a dentro da embalagem plástica, vedando bem, tapando, certo? Deixe a embalagem com a fatia de pão em um local escuro. Coloque a outra fatia de pão em um local seco e iluminado. Reproduza o quadro a seguir no caderno e desenhe a aparência das fatias de pão no dia da realização do experimento. Pão do local escuro e o pão em um local seco e iluminado no dia do experimento, e depois de 2 semanas observado vai dizer como é que ficou. Aguarde 2 semanas e observe as fatias de pão novamente. Depois de assim a aparência deles no quadro. Aí embaixo vai ter umas perguntinhas referentes aí, como ficou o pão que ficou abafado e escuro, e como ficou o tipo de pão que ficou ele aberto, certo? E lá iluminado. Como foi que ficou? Aí vai ter as perguntinhas, vocês não vão responder. Tá certo, pessoal? Então nossa aula de ciência vai ficar hoje por aqui com o experimento. Até a página 26. Então tchau, tenham um bom final de semana. Estou morrendo de saudade de vocês.